Fala galera, mais um corte aqui para vocês. Eu espero que você goste. Claro, você pode dar aquela força para a gente, inscrevendo-se no canal, compartilhando o vídeo com seus amigos e deixando aquele joinha para a gente. Você pode também verificar os outros vídeos e os outros cortes que estão todos disponíveis aqui para você no canal. E a gente pode citar até o caso a gente falou aqui do ex-juiz, agora senador Sérgio Moro, que de repente o Ministério Público pede a prisão dele. Uhum. Mas não houve uma investigação, não houve um processo, né? Não houve uma apuração? Uma apuração minuciosa do que realmente aconteceu ali, né? Uhum. Me parece que ele estava num ambiente de festividade, de festa junina, e falou lá uma besteira lá, e aí isso já virou um processo, prende o cara, prende. Uhum. Então há um excesso disso e me parece que o devido processo legal está sendo, nos últimos anos principalmente, sendo deixado de lado. E assim, antigamente, né, eu sou de uma geração que não, você tem que ter o processo, sim, tem que levar em conta os direitos dessa pessoa. Qual a sua opinião sobre isso hoje? Tá. O que acontece com relação ao caso do senador Moro? A subprocuradora, a doutora Lindora, ela apresentou a denúncia. Nessa peça de denúncia é justamente onde vai constar o pedido, que é um pedido de condenação. Eu acredito na condenação do Sérgio Moro? Absolutamente que não. Prisão, a condenação ela até pode acontecer em algum grau, mas a prisão eu acho muito difícil de acontecer. Até a própria inelegibilidade, que é uma pauta também que vem junto, né, vem a reboque dessa questão. Mas sim, eu entendo que existe um excesso de prisões e, inclusive, é bom que se registre que o advogado criminalista ele tem por obrigação a defesa do Estado Democrático de Direito. Essa é um juramento que todos os advogados fazem, inclusive, não só nós que somos criminalistas. E obviamente que precisamos também atentar às questões, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas elas abrem mão de uma defesa do que é legal por uma defesa de outra ordem, como por exemplo partidária, né? A gente sabe que ultimamente o Brasil ele está bastante acirrado essas questões, né, partidárias aí e tal, e mais alguns apontamentos eles precisam ser feitos. Por exemplo, no caso do Moro, obviamente que já começo dizendo que não acredito na condenação com relação a esse caso, pelo menos não num patamar que ultrapasse os 4 anos, não é? Que seria o que ensejaria uma eventual prisão, então não acredito nisso. Mas é bom que se diga que nos tempos do Lava Jato muita coisa aconteceu assim também por ordem dele. Né? A gente estava falando hoje mais cedo de delação. A minha observação com relação à Lava Jato, sim, você tá correto, mas a Lava Jato havia o devido processo legal. Houve exagero, houve isso ou aquilo, mas assim, houve primeira, segunda, terceira, quarta, sei lá. Houve me parece que sim, houve o devido processo legal. O que assusta, né? Assim, peraí, cadê o processo? Por que não vai fazer uma investigação? E me parece, me corrija se eu estiver errado, que a lei ela estabelece alguns critérios para uma fala ser considerada agressiva, né? A esse nível, né? Criminosa. Criminosa. Uhum. E em um ambiente, justamente para proteger os comediantes, né? Num ambiente de piada, de brincadeira, estaria afastada essa hipótese, ou não? Então, vamos lá. Você falou do devido processo legal na Lava Jato. Se eu pego um papel aqui agora, em uma caneta, e eu desenho um carro, vai ser um carro, mas a gente não pode andar nele. Né? Então, muitas vezes, nem tudo parece né? As pessoas travestem os procedimentos dessa pseudo-legalidade, quando na verdade não é isso que acontece. E assim, digo porque conheço alguns advogados que atuaram na Lava Jato e a dificuldade que esse pessoal tinha de trabalhar e de exercer o devido processo legal, por isso que diversas vezes tiveram que bater a porta do STF, tiveram que bater a porta do STJ com habeas corpus para ir atrás de trancar algumas ações penais, ou de ter acesso a inquérito, de ter acesso a procedimento, de ter acesso à diligência, de ter acesso à prova. Então, eu digo, não, eu respeito o processo legal. No discurso.
E no vamos ver como é que as coisas acontecem. Com relação a essa questão de Moro e qualquer levantamento prévio, é importante que se diga também que, como você bem pontuou, me parece que isso aconteceu numa festa junina lá atrás. Então, assim, eu imagino que desde aquela época que esse procedimento devia estar se desenrolando. 2 anos, né? Devia estar se desenrolando. Então, imagino que exista uma investigação prévia, porque eu acho muito difícil que uma subprocuradora da República denunciaria um senador da República sem que ela tivesse um elemento que amparasse aquela denúncia. Se a denúncia vai ser procedente ou não, é uma questão que vai ficar para o final do processo. Né? Mas o STF é o foro ideal? Ele é senador. Não, mas assim, aconteceu antes, né? Mas agora ele tem a prerrogativa de função. Né? Sim. Sorte dele, não tem essa prerrogativa. É sorte ou azar? Então, para falar a verdade, eu acho, sempre nessa discussão de prerrogativa de foro, eu sempre acho, eu entendo a lógica, tá? Que as pessoas acham que é só por uma questão de benefício, não é. Imagine você, um presidente da República sendo julgado por um juiz de primeiro grau. Não que o juiz de primeiro grau não tenha essa capacidade técnica de fazer isso, obviamente que tem, mas eu digo por uma questão de representatividade. Né? Só que assim, se eu sou uma autoridade, que eu tenho esse foro, que eu tenho essa prerrogativa de foro, e eu já começo sendo julgado pelo STF, se o STF me condena, eu vou recorrer a quem? Eu penso como você. Sabe? Uhum. Então, por uma questão... acho que é mais azar do que sorte. Eu também acho. Porque às vezes se você tem um juiz de primeira instância, você tem um de segunda instância, você tem lá os desembargadores. Tem os tribunais superiores. E você vai recorrer a quem? Se Deus te julga, você vai recorrer a quem? Odin. Pois é. Então, assim, eu acho que isso mais atrapalha do que ajuda. E pra você ver, essa é uma discussão, dentre tantas outras que a gente tem no Brasil, que ela é uma discussão meio sem sentido. Não é porque as pessoas acham que isso... prerrogativa... É porque o nome muitas vezes atrai. Mas você acha que, voltando ainda no nosso assunto de Lava Jato e esse tema que a gente está conversando aqui, você acha que os erros cometidos pela Lava Jato, eles justificam os novos erros nesse sentido de não respeitar o devido processo legal? Eu acredito que a Lava Jato exagerou sim, eu concordo com você, houve exagero lá, né? Mas foi uma operação importante para que viesse à tona várias coisas que haviam que as pessoas comuns, né, o cidadão comum não tinha a mínima possibilidade de saber, né? Vieram à tona, ok. Houve exagero, houve calabouço, houve porão, houve, né, delações a rodo, né, como diria o outro. Sim. Houve coisas ali que a gente não sabe o que aconteceu. Mas isso justifica hoje, de repente, o modus operandi... Algum excesso hoje? Sem sombra de dúvida que não. Nenhum excesso justifica o outro. E é aquele exemplo que eu te falei do policial. O camarada, a pretexto de combater uma ilegalidade ou uma ação criminosa, ele não pode ser mais criminoso do que aquele que ele quer combater. O grande problema da Lava Jato, nesse negócio todo, é que... aí você fala, não, que veio à tona os casos de corrupção, não sei o quê. Diversos processos foram anulados. Diversas delações foram anuladas. Qual é a segurança que a gente tem hoje para dizer que o que foi produzido pela Lava Jato tinha de fato alguma consistência? É muito... então, a partir desse ponto, até um trabalho mais sólido que pode ter sido feito, que pode ter sido verdadeiro, ele fica em xeque. Não é? Então, é isso que precisa ser analisado. E aí, veja, num contexto geral, e aí falando especificamente dessa Operação Lava Jato, depois a gente tem o juiz da operação que vira ministro da Justiça, o principal procurador que depois concorre a um cargo político, diversos outros, que também, esse procurador também já tinha sido denunciado por suposto recebimento de algumas verbas que não eram. Então, assim, se combate a corrupção, mas a corrupção de quem? A corrupção para quem? Esses são os pontos importantes que a gente precisa analisar. A questão da Lava Jato, o problema foi a quantidade de evidências que ela produziu. Posso estar errado, mas muita gente do alto escalão acabou devolvendo dinheiro, né? O dinheiro existiu. Então, o cara devolveu 30 milhões, outro devolveu não sei quantos milhões. Eu não sei, assim, não é um caso que eu me debrucei sobre ele e estudei o caso, né? Eu conheço o que a mídia divulgou na época, né? Então, o que ficou evidente foi que sim, havia alguma coisa, porque... Agora, as tecnicidades da anulação de alguns processos, de alguns procedimentos, claro, né? Aquela velha história o crime aconteceu, né?
mas foi no vizinho, não foi aqui, então deixa para lá. Então, tecnicidades, né? Essas coisas que você conhece bem, né? Que acabam maculando todo um processo e acabaram maculando a Lava Jato, né? De certa forma, né? O professor Aurélio Lopes Júnior fala, forma é garantia. Então, se a forma está lá dizendo que tem que fazer daquele jeito, é porque aquilo é uma garantia que, se obedecido aquele procedimento, o resultado disso, seja para condenar, seja para absolver, é um resultado seguro. É um resultado que obedeceu todo o trâmite legal. E é para isso que existe um trâmite legal. Imagina, quantos juízes a gente tem no Brasil? Não faço ideia. Quantas comarcas a gente tem no Brasil? Imagina se cada juiz desse decide fazer as coisas ao seu bel prazer, como ele entende que é um negócio. A gente ia ter uma loucura. Uma loucura. Você acha que o juiz foi suspeito, então? Bom, o STF já disse isso, né? Sim, mas aí tá. Né? Mas eu falo assim, porque houve em várias instâncias, né? Alguns dos julgamentos dele foram validados por outras instâncias, segunda instância, terceira instância, e até STF validou algumas ações. E essa questão da suspeição, ela veio bem a posterior de todas essas decisões, né? Por isso que a gente fica assim, o que realmente aconteceu? O que aconteceu nos bastidores daquela operação? Me parece que nesse caso especificamente, o que foi trazido pela defesa, falando do Lula especificamente, foi trazido pela defesa do atual presidente, à época, foram os áudios acho que a Operação Spoof, né, que trouxeram novos áudios, trouxeram novas questões ali que me parecem que caminharam nesse sentido de que poderia ter havido alguma irregularidade. Analisando isso, o STF, e aí, lembro da gente ter assistido o julgamento, o voto do ministro Gilmar Mendes é irretocável nesse sentido de que reconhece que o que está aprovado ali, e aí a gente está falando de prova, né? Ficou suficientemente claro para entender que havia um interesse, e aí, veja, o juiz e o promotor não pode ter interesse em condenação e absolvição de ninguém. Né? O interesse dele é de tocar o processo com o que ele tem e no final ele dá uma decisão, seja para um lado, seja para o outro. O juiz não pode ser apaixonado, o promotor não pode ser apaixonado. Só quem pode ser apaixonado é a gente, entende? Porque a gente tem lado. Eles não têm que ter lado, sabe? Então, e aí a gente entende que é um movimento que começou antes dessa situação de operação. E só um parênteses para não esquecer. Você falou que algumas empresas chegaram, inclusive, a devolver dinheiro e tal e tal. E aí eu coloco a situação para você. Imagine que você é dono de uma empresa que, por alguma razão, foi implicada na Lava Jato. Sua empresa fatura bilhões. E aí você se vê dentro de um processo criminal que não só atinge tua liberdade, como atinge tua imagem e a imagem da tua empresa, com quem tu faz negócio. Tu tem diversos outros, milhares às vezes de funcionários, como algumas empresas tinham, milhares de funcionários que dependem de você e dependem da operação da tua empresa, que foi completamente inviabilizada pela Lava Jato. Então, o cara chega assim e diz, vamos fazer uma coisa na leniência? Beleza, tu paga X e vai-te embora. Tu não paga não? Paga. O cara vai ficar preso, prenderam um ex-presidente da República. Como é que não prende um empresário? Entende? Então, essas questões são de ser avaliadas, porque, e aí você bem usou uma palavra que eu acho que é muito correta, que são os calabouços modernos aí que o processo criminal, e que a Lava Jato trouxe pra gente, porque nós que somos advogados criminalistas falamos isso em todas as oportunidades. Os problemas que a Lava Jato trouxe para dentro do processo penal em outros casos é gigantesca. E aí eu vou só citar um ponto, que é aquela questão da prisão em segunda instância, que foi um ato político. Aquilo ali, e o STF tem a sua responsabilidade naquilo. O STF tem responsabilidade em algumas outras coisas. Quando chancela aquela questão da competência conglobante da 13ª Vara de Curitiba, porque são fatos que aconteceram aqui, a maioria. Tem fatos daqui, tem fatos... Por que a competência é de Curitiba? Por que é o Sérgio Moro que tem que julgar isso? Por que a competência não é daqui? Não é porque é um juiz federal? Não, e aqui também tem juiz federal. Sim, mas como ele estava com os casos relativos a esse processo... os outros casos adjacentes iam para a vara, como ele era federal, sendo um ente da federação, eu posso estar errado, né? Não sei. Tá, e por que existem fases da Lava Jato que aconteciam em São Paulo? No Rio, né? Tem o Rio, tinha o Bretas no Rio. Por que esses outros processos... Os juízes se deram mal no final da história? O Bretas e o Moro, pelo menos. Se deram mal? O restante, não sei. Eu acho que o juízo daqui, tem editado umas decisões interessantes. Tanto que, quando houve
a anulação no STF, reconhecendo a suspeição do Moro, o que ficou do processo veio para cá, se eu não estou enganado, veio para a Justiça Federal do Distrito Federal. Né? Que, inclusive, eu acho que nem recebeu a denúncia. Enfim. Então, veja o transtorno que é causado. E aí, vamos lá. A gente está falando de milhões e milhões de reais que foram gastos também. Que foram gastos, porque o que essa galera teve que fazer de operação, de busca e apreensão, houve uma espetacularização do direito penal. Antigamente a gente tinha... Aquela velha história, doutor, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe muito. Quando você dá a um juiz o poder de prender quem ele quiser, eu estou falando isso de qualquer juiz, a corrupção vem a galope. Bom, eu acho que é muito é uma questão muito pessoal de cada indivíduo. Conheço magistrados que já editaram um decreto de prisão contra desembargadores, contra muita gente, e que continuam sendo um exemplo, pelo menos até onde a gente conhece, da atuação dessas pessoas, como um cara legalista. Então, não é difícil ser legalista. Não é difícil ser legalista. Quando um funcionário público faz um concurso para ocupar uma magistratura, por exemplo, ele sabe que o apego dele tem que ser a lei. O apego dele tem que ser ao que está no código, tem que ser ao que está na literatura que fala sobre aquilo. Não ao que ele acha. Ele não fez concurso para um órgão. Ele não é o órgão. Ele faz parte do órgão. Ele faz parte do Poder Judiciário e ele precisa, inclusive, honrar aquela posição. Tanto é que existe a lei orgânica da magistratura que traz uma série de questões que o magistrado ele tem que observar. Por exemplo, o juiz não pode dar uma entrevista sobre um caso que é de responsabilidade dele que ainda não houve sentença. Foi o que a gente mais viu acontecer na Lava Jato. O Moro não podia ver uma geladeira ligando a luz quando ele abria que ele começava a dar entrevista. Quadros, né? Exatamente. Então, assim, esses aspectos, eles precisam ser... Uma coisa... Sabe um recibo de que a coisa ia mal e que a gente tinha falido quando os caras pegaram um boneco inflável gigante do Moro e encheram lá na Paulista, vestido de super-homem. Saiu até numa capa da Veja. Né? O Moro de super-homem e o Lula de ladrão do lado. Pô, esse não é o papel de juiz. Juiz não é super-herói. Juiz não é para ser super-herói. Sabe? Então, a partir do momento que a gente endeusa um camarada porque ele está fazendo... E aí, vamos lá, a mídia ajudou bastante na construção desse dinossauro. A gente sabe disso. Porque é um processo que vem de antes. Esse negócio de 10 medidas anticorrupção, as pessoas recolhiam assinatura na rua. E aí veja como uma coisa é interessante. O pessoal fala da estratégia dos advogados para conseguirem as coisas, mas eles fazem pior. Chega assim e diz, bom dia, meu amigo, tudo bom? Eu estou com aqui um abaixo-assinado, você é contra ou a favor a corrupção? Quem é que vai dizer que é a favor? Sabe? Eu sou contra. Então, se eu poderia assinar aqui, esse manifesto aqui, Ministério Público Federal, das 10 medidas contra a corrupção, o cara nem lê. Cara, claro, meu irmão, corrupção atrapalha a vida de todo mundo. E é verdade, a corrupção atrapalha a vida de todo mundo. Não é? Mas haviam coisas bem absurdas, eu comentava com ela, né, essas 10 medidas contra a corrupção. Limitação de habeas corpus. Não, aquela questão do servidor público, do cara poder fazer o cara poder, sei lá, implantar uma prova ali, pegar o cara filtrar. Isso era bem absurdo isso. Hoje, né? com a legislação proibindo, a gente encontra vários e vários casos que a polícia entra no negócio, faz a coisa completamente... O tal do flagrante esperado, flagrante preparado, que prepara um flagrante para prender o cara. Desde quando eu estudei, isso era proibido.